Letícia fez uma ministração abençoada ontem, com relação ao Salmo 63, e nós vamos continuar no mesmo espírito, na mesma unção, pregando sobre o Salmo 63. Quem for achando vai dizendo amém. Obrigado, irmão Célio. 2 pessoas acharam. Glórias a Deus. Aqueles que não acharam vão me acompanhar aqui no Data Show. Versículo 1, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver, eu te bendirei em teu nome e levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. O rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Amém? Somente até aí. Antes de nós irmos para a palavra ainda, eu me lembrei, está vendo ali meu querido pastor Mário Flávio, já está melhor, pastor? Mas vamos continuar orando pela saúde também do pastor Mário Flávio, viu? Em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse salmo de Davi, quando a gente vê um salmo como esse do rei Davi, a gente compreende porque Davi foi um homem tão usado por Deus, tão abençoado e tão ungido, irmãos. Porque esse salmo, irmãos, ele nasceu quando Davi estava no deserto, quando ele estava em meio, irmãos, à perseguição. Ele estava sendo perseguido, ele estava fugindo, ele foi traído, ele estava cercado por inimigos, e além do mais, ele estava longe da casa de Deus, que na época em Jerusalém era o templo onde a glória do Senhor era manifesta, e ele estava longe, em meio ao deserto, longe da casa de Deus, passando sofrimento, cansado. Mas aí, irmãos, o que nos surpreende é que Davi escreve um salmo como esse, irmãos. Ele abre o seu coração e mostra que há uma fórmula para a gente sobreviver aos desertos da vida. Que forma é essa? Ele dá, irmãos, buscando a Deus com fome e sede reais. Essa é a forma, irmãos, para que nós possamos atravessar os desertos da vida. Se coloque no lugar de Davi, perseguido, buscando, as pessoas buscando matá-lo, sem muita estrutura, cansado das perseguições. Eu não sei se você tem atravessado um deserto, mas se tem, eu lhe garanto que não passa perto do deserto que Davi enfrentou. Mas se você tem passado um deserto terrível, eu quero te dizer que a fórmula é essa: é mesmo em meio à luta, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades,
a gente buscar a Deus com fome e sede. Amém ou não amém? Olha só como é que começa esse texto aqui, irmãos. Ele começa dizendo: ó Deus, aqui na minha versão, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Irmãos, o que faz, irmãos, um homem perseguido, injustiçado, exausto, dizer uma coisa dessa? E meus irmãos, o que faz alguém no deserto declarar adoração a Deus em vez de se desesperar? O que faz, irmãos? Um homem, em vez de se desesperar em meio aos desertos da vida, as lutas, as provações, como eu sei que há muitos aqui que devem estar passando, adversidades, mas ao invés de se desesperar, ele vai fazer, irmãos, uma adoração a Deus. Ele vai glorificar a Deus, ele vai dizer a necessidade que ele tem de Deus, a sede que ele tem de Deus, irmãos. Davi nos mostra, irmãos, que o deserto, ele não é para nos destruir, não, irmãos, não é para destruir, não, irmãos. O deserto, irmãos, ele na realidade vai revelar se realmente nós dependemos de Deus ou não. É isso que o deserto faz. Ele não vai destruir aquele que tem fome e sede de Deus, não. Ele vai revelar se nós realmente desejamos, temos fome, temos sede de Deus. É no meio da luta, irmãos. É no meio da provação. É no meio do deserto. É no meio das lutas que nós vamos ser testados, provados, peneirados, para mostrar se o nosso coração ele tem realmente compromisso, sede, desejo de estar na presença de Deus, irmãos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos em meio a uma geração, irmãos, que tem buscado a Deus somente para se completar materialmente. Nós estamos em meio a uma geração, irmãos, que aprendemos a buscar Deus, irmãos, somente para Ele atender as nossas causas. Mas, queridos, o que vai revelar se nós somos verdadeiramente dependentes de Deus é quando nós estivermos no meio da provação, no meio da luta, a gente buscar a Deus pelo que Ele é, dizendo que nós temos sede, nós temos fome da presença desse Deus das nossas vidas. Então, queridos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há pessoas aqui que estão atravessando deserto. Estão hoje vivendo aí desertos emocionais. Outros estão passando desertos relacionais. Outros desertos familiares. Outros desertos espirituais. Desertos financeiros. Desertos que até mesmo a pessoa não sabe o que é. Há dentro de si um deserto que traz angústia, traz tristeza, às vezes não está satisfeito consigo mesmo. E há pessoas que estão passando esse deserto. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus continua o mesmo Deus de Davi. Deus continua nos visitando no deserto e transformando esse lugar de deserto em revelação para nossas vidas, em paz para nossas vidas. Esse Deus continua nos visitando nos desertos dessa vida, irmãos, para mostrar, irmãos, que Ele é Deus em todo lugar. Amém, irmãos? O versículo diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. E no finalzinho ele vai dizer, assim, como em terra seca, exausta e sem água. O que a gente acha interessante aqui é que Davi, irmãos, ele não começa esse salmo pedindo socorro a Deus, mesmo na situação que ele estava passando. Nós sabemos muito bem, irmãos, que quando Davi foi perseguido por Saul, ele foi para o deserto, irmãos. Ele foi se esconder no deserto. Ele foi para a caverna.
morar em caverna. Ele estava sendo perseguido. Mas, irmãos, ele não começa esse salmo que foi escrito no deserto de Judá. Ele começa esse salmo, irmãos, não é pedindo socorro, mas afirmando a identidade de Deus. Porque ele, antes de pedir alguma coisa, ele declara, parece que eu estou vendo Davi escrevendo isso aqui. Ele bate no peito e diz: tu és o meu Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Ó Deus, tu és o meu Deus. No deserto, irmãos, tudo é superficial, ou melhor dizendo, tudo que é superficial vai evaporar. Sabe, irmãos? No deserto, tudo que é superficial vai evaporar. Porque tem pessoas, irmãos, que podem demonstrar uma fé sólida, mas quando começa a luta, a provação, há uma peneira, irmãos. Aquilo que não tem base, não tem raiz, evapora, some, irmão. Só vai realmente permanecer aquilo que tem raiz em Deus, aquilo que está firmado em Deus. Porque não adianta eu me colocar, e isso eu tenho visto muito na minha vida toda de cristão, homens e mulheres, já vi muito, irmãos, homens e mulheres estarem no altar, louvarem a Deus, ou pregadores, mas em meio ao deserto, irmão, em meio à provação, abandonam a Deus. A fé evaporou. A crença que essa pessoa dizia ter no seu coração, some. Porque no deserto, irmão, só vai ficar o que realmente tem raiz em Deus. Eu vi um testemunho de uma irmã, um pastor amigo meu. A irmã, ela teve, infelizmente, a perca do seu primeiro filho. Não vingou a criança. E essa irmã era muito atuante na igreja, irmãos. Mas quando ela perdeu essa criança, irmãos, ela se revoltou contra Deus. Quando ela começou a passar esse deserto, ela não tinha mais prazer, não teve mais prazer em Deus. E é por isso que eu admiro a Davi. Porque ele aqui, irmãos, ele não está fazendo esse salmo enquanto ele está sentado no trono de Israel e tem todo mundo servindo, banquetes à vontade. Não, irmãos. Ele está fazendo esse salmo enquanto está perseguido, enquanto está cercado de inimigos, enquanto, irmãos, está cansado, sobrecarregado. A sede de Davi, irmãos, aqui não é por livramento, mas é pela presença de Deus. Você pode compreender isso, igreja? É pela presença de Deus que ele está clamando. Ele não está aqui, irmãos, fazendo uma campanha de 7 dias para Deus livrar ele. Não, irmãos. Ele está cercado por inimigos, mas ele quer a presença de Deus na sua vida. Não é por circunstâncias melhores, irmãos. Não. É por Deus. É por Deus, irmãos. Quando a alma está seca e precisa matar essa sede da alma com Deus, mas há 2 caminhos que se seguem, irmãos, quando a nossa alma está seca. Ou a gente faz como Davi e corre para a presença de Deus para saciar a nossa sede, ou a gente se afasta de Deus. Como o testemunho que eu acabei de falar, da irmã que preferiu se afastar de Deus. Sua alma estava seca, ela estava em meio ao deserto, mas ela preferiu se afastar de Deus. Mas há um outro caminho, irmãos, que é buscar, irmãos, a presença de Deus, e somos nós, irmãos, que escolhemos, porque em meio ao deserto há 2 caminhos, e nós que escolhemos seguir um desses 2 caminhos. E é por isso que há tanto cristão, irmãos, que quando vem a aprovação se afasta da casa de Deus, se afasta da presença de Deus. Mas há outros cristãos que a gente vê que se aproximam mais de Deus,
está na casa de Deus nas orações, está na casa de Deus na palavra, está pedindo oração aos irmãos, está clamando a Deus, está buscando a Deus na sua palavra, se aproxima mais da presença de Deus. Porque a fé verdadeira, irmãos, ela só vai começar quando Deus deixa de ser o seu Deus e faz como Davi, passa a ser o meu Deus. A gente começa a clamar pelo Senhor, ó meu Deus. A gente se lembra muito bem, irmãos, de Agar, quando Sara o colocou para fora, ela e o seu filho no deserto, e ela está vendo a criança morrer em meio ao deserto, quando Deus envia um anjo para ali salvar ela, e o anjo, ali nasce uma fonte em meio ao deserto, irmãos, ela declara lá em Gênesis 16:13, tu és o Deus que me vê. Olha o que Agar diz, irmãos. No deserto, irmãos, Davi e Agar chegam à mesma revelação. Deus é um Deus pessoal, Ele é presente em meio à dor humana, Ele vê as nossas lutas, Ele vê nossas batalhas, e em meio ao deserto, Deus sempre se apresenta, e Deus sempre vai intervir nas nossas vidas, irmão. Não se esqueça, o Senhor Jesus, o Deus de toda glória, foi lá no deserto, irmãos, que Jesus, irmãos, alimentou multidão. Foi lá no deserto, irmãos, que Deus multiplicou os peixes, irmãos. Peixe multiplica com água, irmãos, mas Jesus multiplica em terra seca, é no deserto, irmãos. É no deserto, irmãos, que Deus trabalha com o povo. É no deserto, irmãos, como Deus fez com o povo de Israel. A roupa não se gastava, os sapatos não se gastavam, e todos os dias Deus provia comida, provia água, porque em meio ao deserto Deus se revela. Eu não sei se você está conhecendo um deserto, mas eu quero te dizer que Deus tem visto a tua luta, a tua provação, e é meio esse deserto que Deus vai operar, que Deus vai se revelar, e que Deus realiza milagres. Aleluia! Versículo 2, irmãos, coloca o versículo 2. Davi vai dizer assim: certamente eu te contemplei no santuário, na igreja, no templo, e vi o teu poder e a tua glória. Davi era alguém que ia para o santuário, ia para a igreja da época, e foi lá que ele contemplou a glória de Deus. E agora Davi está longe por uma necessidade na casa de Deus. Ele não está porque não quer, ele não está indo para a igreja porque está com preguiça, ele não está indo para a igreja porque não tem sede de Deus, não. Ele não está indo para a igreja, irmãos, para o santuário, porque está em risco de vida. Mas mesmo longe do templo, Davi lembra da visão que ele teve de Deus, da experiência espiritual que ele teve com Deus no templo. E isso é importante a gente falar, irmãos, porque a lembrança do que Deus já fez nas nossas vidas, e agora eu amplio, tanto no templo como fora do templo, aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, e as experiências espirituais que nós já tivemos com Deus, irmãos, é quem nos sustenta no presente, irmãos, em meio às lutas do deserto. É o que nos sustenta, irmãos. Porque a gente se lembra que se Deus já operou, Deus já fez maravilha nas nossas vidas, Deus já se fez presente em nossas vidas, Ele vai nos sustentar em meio à provação que nós possamos estar passando no tempo presente. Amém, irmãos? Essa semana eu estava me lembrando, comentando com alguém, eu não me lembro agora,
Que a gente conversa tantas coisas de Deus, é tão bom, irmão. E eu estava falando de uma das experiências, né? Acho que foi aqui, quarta-feira, na nossa última aula. Um dos testemunhos que eu falei, das experiências que eu tive com Deus. Eu vinha de uma vigília com a irmã Rosinha. Na época eu me congregava lá no Maracanã, vizinho mercado. E vinha de manhã bem cedinho, irmãos. Eu acho que não era nem 5 horas da manhã. Tudo escuro ainda. Eu trazendo ela na bicicleta, ela na garupa. Quando, irmãos, eu chego aqui na Avenida Marginal Nordeste, na esquina ali da Assembleia de Deus, Bela Vista, eu olho para frente e vejo um cara atrás de um poste, escondendo uma faca. E quando eu vejo, já está quase em cima, eu digo, pronto, estou perdido. E ele começa a sair do poste, e eu tento ligar a tração 4 rodas, mas não dava, irmão. Tentei correr, mas uma Rosinha na garupa não dava. E quando o cara sai com a faca assim, para cima da gente, de repente, irmãos, sai um cara na rua da Assembleia, numa bicicleta, com as caixas fazendo mau barulho, que na época era só calçamento ali. E quando o cara vê aquele cara saindo do avião, o cara se assusta e volta. Sabe, irmãos, são essas experiências que a gente sabe que Deus, Ele não dorme, irmãos, Ele não dormita, Ele cuida dos seus, Ele dá livramento, Ele provê, Ele restaura, Ele abençoa, porque Ele é Deus da nossa vida. São essas experiências, irmãos, que nos faz, irmãos, nós nos revigorarmos da nossa fé, que o mesmo Deus que nos livra é o Deus que nos sustenta, irmãos. O irmão Manuel Evangelista aqui é testemunha, está aqui esta noite. Nós trabalhávamos numa igreja, o irmão Manuel Pedreiro, e eu era o servente dele, né? Nos horários de folga, chegava do trabalho 2 horas da tarde e ia ajudar ele na construção de um muro, botando tijolo, fazendo massa. Irmãos, vejam bem, o irmão Manuel já tinha levantado o muro e já estava alto. Mas era um mês daqueles ventos fortes, irmãos. Ventos fortes. E aí, irmãos, o espaço era pequeno, 3 metros, creio eu, 3,5 metros, para depois encher as colunas. Estava alto. Mas, de repente, irmãos, começou a dar esse vento forte. Eu me coloco, irmãos, para pegar os tijolos aqui na frente do muro, alto. Eu me abaixava aqui e ia levando para o outro parte do muro que o irmão Manuel estava construindo. Entregava os tijolos a ele. Da vez que eu fui pegar os tijolos aqui, o boné voou. Ao invés de pegar os tijolos, que foi o que eu fiz, me virei para pegar o boné. E quando eu me viro para pegar o boné, o muro desaba. Risca minha costa ainda, minhas costas. Agora os irmãos, imagine, eu de cabeça baixa e aquele muro caindo em cima da minha cabeça. Vocês não teriam um pastor. Teria outro pastor aqui, né? Não o pastor Flávio. Sabe o que é isso, irmãos? Eu sempre gosto de dizer, foi um anjo que deu um tapa, um peteleco no meu chapéu, e quando eu fui pegar o chapéu, o Senhor me livrou, porque Deus tem nos guardado. Deus, Ele está conosco em todos os momentos, irmão. Eu sei que você tem muitas experiências com Deus. Não deixa morrer no teu coração essas experiências não, irmão. Porque Deus, Ele continua atuante. Deus continua nos guardando. Deus continua cuidando das nossas vidas. Deus continua com o controle das nossas vidas nas suas mãos. Ele é Senhor da igreja. Ele é pastor da igreja. Ele é cabeça da igreja. Ele tem cuidado das nossas vidas. Quem tem Deus aí como seu Senhor, ajuda a Deus, glorifica a Deus esta noite. Não apague as memórias espirituais que você tem com Deus não, irmão. Pode passar 20 anos, 30 anos, Deus é o mesmo. Não apague as memórias espirituais que você tem com Deus. As experiências
que você tem com Deus. E aí, irmãos, quando Deus é tudo nas nossas vidas, em meio aos desertos, irmãos, quando Ele é tudo que nós temos, porque às vezes Deus nos permite a chegar numa provação, irmão, num deserto, que nós só temos Deus, irmão. E quando Deus é tudo o que nós temos, irmãos, aí nós vamos descobrir que Deus era tudo que nós precisávamos. Pronto. Porque aí, irmão, nós vamos ver Deus operando, Deus agindo, Deus trabalhando, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos irmãos, no versículo 3, Davi vai dizer o seguinte. Olha só o que Davi vai dizer. O teu amor é leal, é melhor do que a vida, irmãos. Foi o texto, a Letícia exemplificou muito bem isso aqui. É melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Algumas versões diz, te louvarão. E no final do versículo 5, ele vai dizer que a minha alma se fartará. Tá certo? Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Na minha versão diz, a minha alma se fartará. Então, irmãos, o que Davi está dizendo aqui, irmãos? Que se você perder tudo, mas não perder a presença de Deus, você ainda tem tudo, irmãos. Porque Deus é tudo que nós precisamos. Até um louvor, né, irmãos, antigo aí que diz, se você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Porque, irmãos, nas nossas vidas, a gente tem que saber diferenciar o que é essencial do que é importante. Nós temos muitas coisas que podem ser importantes para nossas vidas, mas tem coisas que são essenciais para a nossa vida. E Deus é uma dessas coisas, irmão. Deus é essencial para nossas vidas, meus irmãos. A bondade de Deus, o amor de Deus, irmãos, ele não vai depender, esse amor que o versículo 3 falou, não vai depender do ambiente que nós estamos, mas do que Deus, né, do ambiente que, ou melhor, do ambiente que nós estamos, mas vai depender se Deus, esse Deus de amor está conosco. É isso que vai diferenciar tudo. Porque se nós estivermos num ambiente de provação, de luta, Deus faz toda a diferença, irmão. Da mesma maneira, se eu estiver num ambiente de paz, então não vai depender do ambiente, irmão. Vai depender se Deus está comigo. Porque Deus é que faz toda a diferença na minha vida. O deserto não rouba, não pode roubar, melhor dizendo, a nossa capacidade de adorar. Mas eu quero te falar, irmãos, que adorar, tem pessoas que confundem, acham que é só louvar a Deus, é só cantar a Deus, essa é a adoração. E a adoração é muito mais além do que isso, irmãos. Adorar a Deus, irmãos, é quando nós reconhecemos quem Deus é nas nossas vidas. É quando nós abrimos os nossos lábios para falar palavras de amor para Deus, para testemunhar as maravilhas de Deus. Isso é adorar, irmãos. Não é só cantar, também é uma forma de adorar a Deus. Mas não é só isso, irmãos. A alma faminta, irmãos, ela vai se alimentar, irmãos, justamente dessa adoração, de a gente aprender a glorificar ao Senhor, irmãos. Porque quem louva a Deus, quem adora a Deus no deserto, irmãos, vai sobreviver ao deserto. Quando você abre a sua boca, irmãos, e começa a adorar a Deus, você vai sobreviver no deserto, irmãos. Amém, irmãos? Logicamente que a adoração cantada em musical também é importante, mas não é tudo. Porque tem pessoas que estão fazendo a adoração como aqueles que têm a superstição de abrir uma Bíblia na estante, mas não lê. Tem pessoas que acham que só ligar o som e tá tocando algum louvor, que você não sabe nem a letra, não sabe nem o que o louvor está dizendo, muitas vezes, só fazendo barulho,
mas você não está adorando a Deus verdadeiro, mas com a sua consciência, também não vai surtir efeito, irmão. Não vai surtir efeito. Essa semana uma irmã estava falando, não me lembro qual era o assunto que nós estávamos comentando, e ela falou que passou no centro, entrou numa loja porque tinha um louvor tocando. Mas quando ela entrou na loja, irmão, os vendedores, era tudo, né, os irmãos compreendem aí, deixa eu arrumar aqui uma palavra, afeminados, né, tudinho, ou seja, não eram, eu não estou aqui fazendo pré-julgamento de quem se eram boas pessoas ou más pessoas, independente disso, mas eu quero dizer, irmãos, que dentro da vontade de Deus, não é o que Deus espera para a humanidade, amém, irmãos? Porque a humanidade, Deus criou dois sexos, masculino e feminino, pronto. Então, estavam lá, o louvor tocando, que Deus possa usar ali o louvor para tocar a alma dessas vidas, né, irmãos? Mas não é pelo fato que o louvor está tocando que a pessoa está dentro da vontade de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Não é pelo fato do louvor estar tocando. E aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muitos louvores que estão longe, irmãos, está quilômetros, irmão, de distância de ser verdadeiramente uma adoração a Deus. Tem louvores hoje em dia, irmãos, que chega, embrulha a minha cabeça, que a gente vê que é coisa comercial, é só para vender. Amém ou não amém? A gente conhece, irmão, uma verdadeira adoração que é feita com oração, de um louvor que, misericórdia. Os irmãos estão compreendendo ou não, irmãos? Então, irmãos, não é só, irmãos, adorar de qualquer jeito, não, irmãos. Não, irmãos, mas é adorar você se colocando diante de Deus, para Ele, verdadeiramente, irmãos, e não só com os lábios, mas muito mais com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu gesto, porque não adianta, irmãos, adorar a Deus com meus lábios e ser uma pessoa resmungona, uma pessoa que só sabe murmurar, reclamar. Aí não adianta, irmãos, você adorar a Deus com seus lábios. Vai se cumprir o que Isaías diz: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. A gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é, irmão. É com a nossa vida, é com as nossas atitudes, irmão. É andando com a consciência de quem Deus é nas nossas vidas, irmão. Em todos os momentos, meus irmãos. Ou seja, na igreja, ou no meio secular, seja lá o que você esteja fazendo, você tem a consciência que Deus está com você. Ele está ali. Ele é o Senhor da tua vida. Era isso que Davi fazia, irmãos. E era isso que nossos irmãos Paulo e Silas faziam na prisão. Eles tanto oravam como louvavam a Deus com seus lábios. E era de madrugada. Não é porque eles estavam bem. Não é porque eles estavam num hotel 5 estrelas. Não é, irmãos, porque tudo ia bem na vida deles. Não, irmãos. Mas eles adoravam, sabe por quê? Porque Deus é bem maior do que aquela prisão em que ele estava. E eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei qual é a tua luta por deserto, mas eu quero dizer que o nosso Deus é maior do que essa tua luta. Por isso, não fecha o teu lado. Pelo contrário, comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, comece a lançar palavras de adoração ao Senhor esta noite. Não te cala, diga para o Senhor é meu Deus, o Senhor é majestoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus que cuida da minha vida, o Senhor é Deus que cuida da minha casa, a minha vida está nas tuas mãos. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu estou aqui esta noite para adorar, começa a adorar a igreja, começa a adorar, começa a glorificar, exalta esse Deus. O versículo 8, irmãos, vai dizer, isso aqui é muito
Aqui a gente pode ter algumas versões. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustenta, né? Me sustém. Algumas versões, irmão, vai dizer: a minha alma te segue de perto, apega-se a ti. Outras versões dizem assim: a minha alma te persegue. Busca Deus, apega-se a Deus, procura Deus. Davi não precisava nem dizer isso no Salmo, porque pelo Salmo que nós estamos lendo, ele já está falando que a alma dele verdadeiramente buscava Deus, tinha sede de Deus, tinha fome de Deus, queria estar na presença de Deus. Ele já fala, mas ele deixa aqui bem claro que a alma dele apegava-se ao Senhor. E tem mais, a gente vê logo mais na frente que Davi ele meditava nas escrituras de Deus. Deixa eu ver aqui. É no versículo 6. Ele vai dizer logo atrás que Davi medita em Deus durante a noite. Enquanto estava todo mundo dormindo, ele estava meditando em Deus, e era ali que ele era fortalecido, irmão. É meditando em Deus. Os irmãos estão compreendendo? Já pensou você dormindo lá sobre as pedras? Escorpião aparecendo, uma serpente aparecendo, com frio muitas vezes, com sede, ou com calor, mas no deserto geralmente de madrugada é calor. E Davi olhando para as estrelas, olhando para o céu, em vez de estar pensando se os inimigos vão atacar naquela noite, ou se ele vai assumir o trono ou não, Davi está pensando em Deus. Davi está meditando no Senhor, e ali ele ia se fortalecendo em Deus, porque, irmãos, muitas vezes a gente está no deserto, e a gente só pensa, irmãos, nas lutas do deserto. É a situação que se levantou, é a enfermidade que está ali batendo a porta, é uma desavença, é só no deserto que a gente pensa. Mas a gente tem que, meio ao deserto, irmãos, pensar em Deus, é meditar nas coisas do Senhor para nos fortalecer, porque quem se agarra a Deus, irmãos, nunca cai ou sente medo. Não, irmãos, mas se fortalece, irmão. Quando ele diz aqui, seguir de perto, né? Volta lá para aquele versículo 8. Seguir de perto, apegar-se a ti, significa, irmãos, é não perder Jesus de vista. É não perder Jesus de vista, irmãos. Aqui é o mesmo. Quando tudo está escuro, você está buscando se chegar a Deus. É não perder de vista, sabe? Porque às vezes no deserto, as lutas, o sol escaldante, às vezes a gente pode querer perder Deus de vista, irmãos. Às vezes as lutas são tão grandes que a gente só vê as lutas, as batalhas, e de repente Deus vai ficando para trás. Mas Davi, ele diz o que, irmãos? A minha alma pega-se a ti, eu estou te buscando, eu não vou perder o Senhor de vista, eu quero seguir o Senhor de perto, eu quero estar perto do Senhor, eu não quero me afastar do Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Quantos estão compreendendo, irmãos? Porque quem vive pela presença, irmãos, ele caminha mais por decisão do que por emoção. Ele decide: eu vou estar perto de Deus. Pode vir a provação que vier, pode vir a luta que vier, eu vou estar perto de Deus. Irmão, você quer firmar um propósito com Deus para esse ano 2026? Firme com Deus. Nesse próximo ano eu vou estar mais perto do meu Deus. É o melhor propósito que você pode firmar com Deus. Esse próximo ano eu vou orar mais. Esse próximo ano eu vou jejuar mais. Esse próximo ano eu vou estar mais envolvido com a obra de Deus.
Busque estar mais presente nas coisas de Deus. Amém, irmãos? E para concluir, irmãos, no versículo 11, ele vai nos dizer o seguinte. Olha só esse versículo final, irmão. O rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será fechada. A gente lembra, irmãos, que Davi, ele começa este salmo sedento. Ele tem sede de Deus. Mas agora ele vai concluir, encerrar esse salmo celebrando. Veja como está na presença de Deus, vai mudar toda a atmosfera. Ele começa falando da sua necessidade da presença de Deus, mas agora ele vai concluir celebrando a esse Deus. Os inimigos que ameaçam hoje vão ser dispersos amanhã, segundo o salmista. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória pertence a Deus, irmãos. Amém? Você pode estar dizendo, eu não tenho força para vencer esses inimigos, essas lutas, essas provações. Mas Deus, ele é poderoso. E é ele que nos dá a vitória, irmãos. Davi está no deserto, mas ele já está vendo o trono pela frente. Ele já está vendo o trono pela frente. A fé, irmãos, ela antecipa o futuro, irmãos. Ele já está aqui olhando com os olhos da fé. Porque quem confia em Deus, tem alguém que confia em Deus aqui esta noite, irmãos? Quem confia em Deus, irmãos, canta antes da vitória. Canta porque acredita na vitória. E eu sou desses, irmãos. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando, mas eu já quero cantar aqui e agradecer a Deus, porque eu sei que Ele vai nos dar vitória. Eu quero louvar a Deus, porque eu sei que Ele vai intervir, porque eu sei que a sua potente mão vai se levantar em nosso favor. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua provação, mas eu sei que é um Deus que tem cuidado das nossas vidas, um Deus que conhece a nossa história, um Deus que conhece as nossas batalhas, e Ele nos ajuda em meio às vitórias. Aleluia! Ele fala que a boca de quem teme a Deus se enche de louvor. E ele fala que a boca dos inimigos vão se calar. Os inimigos aqui, irmãos, pode ser, irmãos, ações orquestradas do mal contra a tua vida. Eles vão cair por terra, vão se calar, sabe? Porque é isso que Deus nos garante. Então, irmãos, o Salmo 63 termina com alegria. Embora tenha começado com sede, termina com alegria. Isso significa que Deus, Ele muda histórias de dentro para fora. Enquanto o salmista começa com sede interior de Deus, no final, exteriormente, ele está alegre. Termina com alegria, ele glorificando. Ele dizendo que o rei vai se alegrar. E a mensagem aqui, irmãos, é muito clara. Você não precisa estar fora do deserto para viver vitórias. Você pode ter vitórias mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às provações. Se você tem confiado em Deus, se você tem sede desse Deus, se você tem buscado Ele com fome, fome da sua palavra, fome da sua presença, Deus é um Deus que nos dá de vitória mesmo em meio ao deserto, porque a vitória começa quando a alma decide buscar Deus acima de tudo. E eu espero que essa mensagem faça você refletir, para você buscar Deus acima de tudo, acima das dificuldades, acima dos empecilhos, acima das batalhas espirituais,
acima das adversidades. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem para despertamento, para a gente buscar mais Deus, estar na presença de Deus, estar aos pés de Deus, independente, irmãos, independente da luta que você esteja passando. Buscar a Deus pelo que Ele é, porque Deus visita deserto, porque Deus fortalece os cansados, porque Deus sustenta aqueles que o seguem de perto, porque Deus sacia os que têm sede, porque Deus revela a sua glória para aqueles que o buscam, porque Deus estende a sua mão para dar vitória, porque Deus é Deus das nossas vidas. Você está compreendendo, irmãos, o que eu estou pregando aqui? E hoje, Deus está chamando pessoas para viverem isso. Hoje Deus está nos convidando a viver isso, irmãos. Eu não vou te convidar a você vir aqui à frente, você que quer uma casa nova, eu sei que é uma necessidade, um carro novo, eu sei que é uma necessidade, mas esta noite, nesse culto não, irmãos. Você pode orar sobre essas coisas, mas esse culto, esta noite, eu quero te convidar, você que tem sede de Deus, a vir à frente. Você que quer saciar a sua sede, você vir à frente por Deus, não é por nada, por Deus. Ah, pastor, mas eu queria oração porque eu estou passando um deserto, uma provação. Mas hoje eu quero só que você busque a Deus, porque Deus sabe a luta que você está passando. Busca Ele de todo o teu coração, entrega tua vida completamente nas mãos dele. E hoje Deus está chamando pessoas para viver isso, para viver uma fé que não depende das circunstâncias. Não é buscar a Deus porque está passando luta, não, é uma fé que não depende de circunstância, é uma esperança que vence o deserto, é uma confiança que se apoia somente na mão de Deus. E é isso que eu quero e convido você a viver isso. Se você chegou aqui esta noite para prestar um culto a Deus, para buscar a Deus de todo o teu coração, Deus, Ele te convida, porque Ele quer te encher ainda mais da sua presença. Mesmo que você esteja passando luta, venha só adorar a Deus aqui juntamente conosco. Se você chegou aqui esta noite para glorificar ao Senhor, você já pode começar a glorificar Ele. Não espere eu te convidar, não. Vamos ficar em pé glorificando a Jesus. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor, exaltando Ele. Abre a tua boca. Feche os teus olhos. Se há alguém aqui esta noite com a alma seca, como uma terra seca, se há alguém aqui esta noite enfrentando desertos emocionais, desertos espirituais, desertos familiares, se há alguém aqui esta noite que está disperso, irmãos, que está buscando resposta em outros lugares, e a resposta não chega, é porque você ainda não foi na fonte. A fonte é Jesus, é onde você vai encontrar todas as respostas da sua vida. Se há alguém aqui esta noite que está afastado da presença, ou está distante de Deus, se há alguém aqui que precisa ter uma vida com mais fé, mais esperança, Jesus está aqui esta noite, e Ele está dizendo: a minha presença é melhor do que a vida, a minha presença é melhor do que a vida. Então, se você está aqui esta noite, eu te convido a você vir ao altar, que a gente possa voltar, correr para a fonte, porque a alma que se aproxima de Deus, assim como o salmista ministrou esta noite, a alma que se aproxima de Deus, essa alma, irmãos, ela nunca volta vazia, ela vai ser preenchida,
ela vai ser suprida. Se você está aqui esta noite e quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar também e venha. Minha irmã já está aqui na frente. Ministério do louvor vai louvar, um louvor, irmãos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que tem sede de Deus,